por mais santos que tivessem sido, eles não são Deus, não são oniscientes, não são onipresentes. Precisamos orar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não estou querendo falar mal de santo algum, só que estou colocando cada um deles no seu devido lugar. Eles não podem ocupar o lugar que pertence a Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Amém. Não podem ocupar. É simples. Eles não são Deus. Aí dizem, Maria é mãe de Deus. Há que se entender que Maria é mãe do Cristo que se fez carne. Antes de Maria nascer, Jesus já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ela não pode absolutamente ser mãe de Deus. Deus não pode ter mãe. Deus é antes de todas as mães. Jesus é antes de tudo. Só um Deus e um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não podemos multiplicar, complicar as coisas. Onipresença, quem tinha? Jesus. Onisciência, quem tinha? Jesus. Tem um episódio de onisciência de Jesus que é tremendo. Jesus conversava com uma mulher samaritana, nunca tinha visto aquela mulher. A mulher nunca tinha visto ele. Passou pelo caminho em Samaria, encontrou-se com a mulher à beira do poço. E no diálogo, chega um determinado momento que está aqui, inclusive registrado, capítulo 4 de João, versículo 29, que Jesus diz para a mulher: vai, chama teu marido. A mulher falou assim: eu não tenho marido. Jesus diz para ela: você respondeu bem, eu não tenho marido, porque eu bem sei que você não tem marido. Eu sei também que você já teve 5 maridos. Essa mulher era avançada para os seus dias. E você está vivendo agora com um homem que não é seu marido, provavelmente é marido de uma outra. Que revelação, hein? Essa mulher, aí no versículo 29, mais adiante, maravilhada, depois desse encontro com Cristo, ela vai testemunhar para os seus vizinhos, para as pessoas da sua cidade. E ela vai dizer: veio ouvir alguém que disse tudo ao meu respeito, que tirou a radiografia da minha vida, que sabe o meu ciclo, o meu RG, que conhece o meu levantar, o meu deitar, sei que ninguém jamais tivesse dito. Quando ele encontrou uma vez Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome. É assim, meus irmãos, vemos que Jesus é onisciente, e ele é onipotente também. Diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Jesus se auto-intitula Deus com todas as letras. É o Apocalipse de cara no capítulo 1. Eis que veio, versículo 7 se você quiser, eis que veio sobre as nuvens eis que vem sobre as nuvens do céu com poder e glória, e aí é dito: eu sou o Alfa. Como eu dizia para vocês, o princípio, no princípio era o Verbo, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É Jesus. Ele é tão todo-poderoso. Olha os milagres básicos que ele fez. Ele deu ordem para uma tempestade, e o temporal parou na hora. Não foi parando, parou na hora, no ápice, no clímax. Você imagina estar lá junto com os discípulos e presenciar no meio de uma grande tormenta. Ele ergueu a voz e deu ordem, e o temporal passou na hora. E sabe o que os discípulos falam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E o adoraram, e o adoraram. E Jesus recebeu aquela adoração. Caramba! Se ele não fosse Deus, ele estava cometendo um pecado gravíssimo, recebendo honras e glórias que só pertencem a Deus. Ele curou enfermos, como vimos aqui, das mais diversas enfermidades e gravidades, ressuscitou mortos e por fim ressuscitou a si mesmo.
Jesus é adorado como Deus. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, ele não é um anjo, ele é adorado pelos anjos dele. Milhares e milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, de 11 a 12. Honra, glória, louvor, tudo mais. O que mais está faltando aqui? Força, honra, glória, louvor para um homem. Ele é mais que um carpinteiro. Tudo isso aqui está no livro. Mais que um carpinteiro. Do Josh McDowell. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Lembra daquele episódio do acalmar a tempestade? Aqui. Verdadeiramente és Filho de Deus. O adoraram. De repente Jesus, Mateus 28, 9 agora. De repente Jesus as encontrou. É o episódio em que Jesus se manifesta depois de ressuscitado. Se manifesta em primeiro lugar às mulheres. Jesus não falou que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos? As mulheres eram consideradas últimas, as crianças eram consideradas últimas, e Jesus está dando preeminência para as mulheres e para os homens. Amém. Só ouvindo bem. Os homens ficaram agora pensando, coçando a cabeça. As mulheres estão aqui em primeiro lugar. Mas cuidado também para não ficar cheio de si, porque Jesus abate os que se exaltam. Não é? Guarda aí a humildade, porque é por causa da humildade que Deus está colocando a mulher mais para cima, e não porque ela é tal, não é? Não porque ela é melhor ou pior, não é por isso, mas o que se humilha será exaltado. Os últimos serão os primeiros. Então Jesus disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E não há nenhuma reprimenda para essa adoração. Está escrito, sai da própria boca de Jesus, citando o Antigo Testamento, Lucas 4:8: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus sabia muito bem que só Deus deve ser adorado, mas recebeu a adoração e aceitou. Ele é uma pessoa boazinha apenas? É um carpinteiro sábio apenas? Ou ele é o Filho de Deus, ou é muito perigoso, não é? Muito malandro, maquiavélico, perspicaz, enganador, cheio de lero. Não dá para ter simpatia por ele e não reconhecer sua divindade. Jesus não apenas ressuscitou, manifestou-se ressurreto às mulheres em primeiro lugar, depois aos discípulos. E aqueles discípulos, o mesmo Pedro que era medroso toda a vida, que negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava sendo crucificado, ele não queria ir para a cruz de jeito nenhum, porque ele não acreditava na ressurreição, porque ele não acreditava na vida eterna, porque ele ainda estava aprendendo muita coisa. Mas depois que ele viu Cristo ressurreto, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele é uma outra pessoa agora. Aquele mesmo covarde agora é visto com uma coragem extraordinária, uma coluna no templo do Senhor, e não apenas ele, mas todos os apóstolos, todos os seguidores de Jesus. Vejam que os primeiros seguidores de Jesus e apóstolos foram martirizados. Jesus foi crucificado, João Batista foi decapitado, Pedro foi crucificado, André também foi crucificado, Mateus foi morto pela espada, João foi exilado, não morreu, nem crucificado, nem queimado, mas tentaram matá-lo muitas vezes. Conta a tradição, a história, que uma vez colocaram ele num caldeirão de óleo fervendo, e esse homem não negou a Jesus mesmo assim, ele ainda sobreviveu a tamanha tortura, professando
mas é um mito inventado pelos discípulos, ressuscitou coisa nenhuma. Eu quero saber quem é que vai levar adiante, e um grupo todo, sem exceção, a exceção é de Judas, o Iscariotes, mas os demais todos foram até a última instância, pagaram com a própria vida a fé que professaram, meus irmãos. Eles têm certeza, ninguém leva adiante e morre por causa de uma conversa fiada, de um engodo, e muitos deles morreram precocemente. Tiago, filho de Alfeu, foi também crucificado. Filipe foi crucificado. Simão foi crucificado. Tadeu foi morto a flechadas. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. Tomé foi traspassado por uma lança. E Tomé era meio incrédulo a princípio, antes da ressurreição, mas quando ele tocou em Jesus, ele constatou, porque esses discípulos não eram Maria vai com as outras. Fazia parte desses discípulos gente que pensa, gente que questiona, e até mesmo gente que quer ver para crer, e mesmo assim continuou crendo, porque tocou, porque viu, e foi capaz de dar a sua própria vida. Esse é o testemunho que fala alto a respeito da ressurreição de Jesus. Bartolomeu também foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. Um dos primeiros, apóstolos. A morte dele até está registrada no Atos dos Apóstolos. E Paulo foi decapitado. Todos com muita certeza. Os apóstolos passaram pelo teste da morte para provar a veracidade das suas afirmações. Encontre isso. Você vai poder encontrar gente mentirosa, mas você não vai encontrar gente mentirosa que é capaz de morrer pela sua mentira. Jesus, eu vou terminar, já está na hora mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, quase lá no penúltimo capítulo do livro de João, temos esse registro. 20, de 30 a 31. Disse Jesus, esse é o primeiro versículo que eu ensinei para os meus filhos decorarem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crer na identidade de Jesus, como ela se apresenta nas Escrituras, através do testemunho dos apóstolos, não basta gostar das suas mensagens, não basta apreciar algumas de suas histórias. Diz aqui: se não credes que eu sou quem eu digo ser. E esse eu sou é usado 7 vezes no Evangelho de João. E quando Deus se apresentou a Moisés no Antigo Testamento, Moisés perguntou: qual é o seu nome? Perguntou para Deus: qual é o seu nome? E Deus respondeu assim: eu sou é o meu nome. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Eu esqueci de ouvir. Não deu certo, né? O que mais? Eu sou, ele usa um eu sou, né? Quando perguntam, vão prender Jesus, e os soldados se aproximam: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus responde assim: eu sou. E o que acontece com os soldados? Todos caem para trás. Então, na sua opinião, Jesus era um enganador? Um louco?
quem ele disse ser, o divino Filho de Deus, que se fez carne para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. As evidências estão aí. Você precisa se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para contemporizar. Não dá para fazer uma média. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E C.S. Lewis, que é tão conhecido, né, pelas crônicas de Nárnia e tantos outros escritos, um grande filósofo cristão e arminiano, inclusive, da mesma teologia da nossa igreja, autor de diversos livros, uma pessoa tão sábia, e ele disse o seguinte, e com isso terminamos a mensagem, e aí é com você. Ele disse a respeito de Jesus: você pode silenciá-lo, julgando um tolo, pode cuspir nele e matá-lo, julgando um demônio, ou então cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus, mas não me venha com tolices condescendentes, afirmando ser ele um grande mestre humanista. Ele não nos deixou esta alternativa. Sabe por quê? Porque nunca foi essa a sua intenção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém. Hoje você